Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Meus alunos, do terceiro ano, nós vamos estudar o nosso PET. Nós vamos começar a estudar o nosso PET de número 7, estudando um dos grandes filósofos estoicistas. O interessante da vida e obra desse grande filósofo estoicista, Sêneca, que ele vai ser um grande intérprete da alma humana. Então nós temos 4 anos antes de Cristo a 65 anos depois de Cristo. O que eu preciso que vocês desenvolvam nesse PET de número 7? Qual que é o tema? Nós vamos estudar acerca do ser e do dever ser. E quais que as habilidades que eu preciso que você desenvolva? Eu preciso que você reconheça que o agir humano é de natureza valorativa. O que isso quer dizer? O valor do ser humano, ele está nos seus valores. Então, ele vai trabalhar essa questão dos valores do ser humano. E o que eu preciso que vocês distinguem? Eu quero que vocês distinguem a esfera da moral com o lugar das ações e escolhas humanas, das normas e valores. Então, distinguir entre as esferas dos fatos e dos valores. Então, quais que são os conteúdos relacionados? Então, a gente tem que entender do ser e do dever ser, dos fatos e valores, do juiz de fato e juiz de valores. Então, nós vamos entender que existe uma grande diferença entre o que é o juiz de fato e o juiz de valor. E é interessante que a interdisciplinariedade aí, nós temos mais 2 componentes curriculares, aí, mais 2 matérias que vai trabalhar acerca disso, que é a história e a sociologia. Então, Sêneca, sendo um intérprete da alma humana, ele desenvolveu uma nova abordagem da prática da filosofia. E nessa nova abordagem, ele vai trabalhar essa questão da ética, pois considerava a filosofia um assunto eminentemente prático. O que eu quero dizer nessa filosofia de Sêneca? Não adianta nada você falar acerca da filosofia se você o quê? Não colocar essa filosofia em prática. Então, nessa filosofia de Sêneca, nós observamos quanto ao agir humano, Sêneca deu uma grande importância à dimensão da ética interior. Vocês estão entendendo? Não é só uma questão da ética aparência, mas assim, o que verdadeiramente tem na sua ética interior? Então, ele vai negar qualquer valor às diferenças sociais e políticas dos homens. Então, todos os homens são iguais enquanto tais. Então, olha a igualdade aqui que Sêneca ele vai trabalhar. Então, não havia no filósofo estoico o que mais que ele tenha se oposto à instituição da escravidão. O que ele exaltava? Ele exaltava o amor e a fraternidade entre os homens. Então, ele combatia a questão da escravidão. E para ele, o filósofo, a sociedade, os valores internos, eles eram superiores. Então, teria que existir o quê? O amor e a fraternidade. Então, ele vai dedicar e observar as questões existenciais, que buscavam o quê? Consolação diante da dor. Então, Sêneca, ele ocupava de forma correta de vida a vida pautada sobre a ética. Então, mais do que essa questão da ética, ele vai trabalhar também a questão da física e a questão da lógica. Então, ele entende nessa filosofia estoica como a maior virtude, então lhe permitindo praticar o quê? A imperturbabilidade da alma. E o que denomina essa questão? Nós entendemos que no grego ele vai falar sobre a questão da ataraxia, que por muitas vezes foi utilizado por Demócrito.
há 400 anos antes de Cristo. E mais também do que Demócrito, nós entendemos que também Marco Aurélio também utilizou. Então nós temos 3 filósofos que utilizaram. Então nós temos Sêneca, nós temos Demócrito e também nós temos Marco Aurélio. E também Cícero, ele também vai beber dessa fonte. Então conta-se dos maiores e mais importantes representantes da intelectualidade. E dentro dessa intelectualidade nós temos Roma como berço. Então ele viu no cumprimento do dever um serviço à humanidade. Então ele entendeu que através da ética ele estava servindo à humanidade. Então desse modo, apesar de ser rico, ele vivia de forma modesta. Ele bebia somente água, comia pouco, dormia pouco e sobre um colchão duro. Então Sêneca não viu nenhuma contradição entre a filosofia estoica e a riqueza material, mas ele dizia que o sábio não estava obrigado à pobreza, desde que seu dinheiro tivesse sido ganho de forma honesta. Olha a questão da ética, olha como ele é um filósofo, que ele vai trabalhar essa questão da ética e mais do que trabalhar, ele vai também viver. Mas ele fez uma escolha pessoal de se abdicar dessa questão da riqueza. Ele entendeu o quê? Que o homem, no entanto, ele devia ser capaz de abdicar da riqueza. Então, mesmo tendo a possibilidade da riqueza, mas um homem com essa moral filosófica, com essa ética filosófica, quando ele necessitava abdicar, fazer separação, não querer mais lidar com a riqueza, ele deveria ter essa possibilidade de viver sem a riqueza. Então nós temos como a sua principal filosofia o estoicismo. Então nós entendemos que pode ser encarado como um sistema para prosperar em ambientes de alto estresse. Então ele entendia que através dessa filosofia, se você está num ambiente de alto estresse, você poderia combater. Então nós temos em seu núcleo, ensina como separar o que você pode controlar do que você não pode e nos treinar para se concentrar exclusivamente no primeiro. Então o que ele entende aqui? Que você tem que se controlar, que você pode lidar consigo mesmo. E nós temos as cartas de Sêneca. Então eles podem ser interpretados, essas cartas, como um guia prático para contentar-se com o suficiente. Então nós temos nessa prática do estoicismo, o que ele vai tornar? Você menos emocionalmente relativo. Então ele vai trazer mais consciência do presente e mais resiliência. O que seria essa resiliência para o filósofo Sêneca? Essa capacidade de suportar dor. Então você vai criando essa capacidade de suportar a dor. Então a prática do estoicismo, ele vai trabalhar à medida que você navega na vida, esse tipo de treinamento da força mental. Também facilita as decisões difíceis, seja desistir do emprego, fundar uma empresa, confiar em alguém para sair, terminar um relacionamento ou qualquer outra coisa. Vocês estão observando, quando ele fala da resiliência, essa capacidade de suportar dor, ele quer falar o seguinte: nessas decisões difíceis do nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos interpessoais, você vai criar força, capacidade para superar. E uma das frases mais emblemáticas dessa filosofia de Sêneca, ele vai falar acerca a duração da minha vida não depende de mim. O que depende é o que não percoa de forma pouco nobre as fases dessa vida. Devo governá-la e não por ela ser levado. E o que ele quer dizer assim? Que nós temos esse poder
de lidar com as fases da nossa vida, que nós temos que governar a nossa vida e não deixar a vida passar sem nenhum propósito, né? Passar por passar. Então ele diz que pobre não é o homem que tem pouco, mas o homem que anseia por mais. Então ele está dizendo o seguinte: para você não se considerar um pobre, que você possa se considerar um homem dotado de possibilidade, um homem dotado aqui de capacidade de passar por cima dos seus problemas, das suas dificuldades diárias. Então ele vai entender assim, qual é o limite adequado para a riqueza? Em primeiro, tem que ter o necessário, e segundo, tem que ter o suficiente. Você tem o necessário? Você tem o suficiente no segundo plano? Ou ainda, não deixemos para mais tarde, acertemos nossas contas com a vida dia após dia. Tudo bem? É até aqui a filosofia de Sêneca. E o interessante é que Sêneca, ele foi o mentor de Nero. E Nero obriga a Sêneca a se suicidar. Mesmo sendo mentor de Nero, ele obriga que Sêneca corte os seus próprios pulsos, levando Sêneca à morte. Então vocês entenderam que nós temos que trabalhar essa nossa realidade e essa resiliência, essa capacidade de suportar a dor? Então aqui nós temos atividades aqui do nosso PET número 7. E a primeira atividade vai dizer, tendo com base a filosofia de Sêneca e a realidade do século XXI, redige um texto de 30 linhas abordando as seguintes questões. Vocês vão abordar a questão da função da ética em todas as esferas da vida do indivíduo. Também os verdadeiros amigos na vida de uma pessoa. E também essa questão da busca humana pela felicidade. E também o homem como ser para a morte. Então, dentre o nosso PET de número 7, vocês vão trabalhar para mim, vocês vão redigir aqui, vão fazer uma abordagem de 30 linhas trabalhando essa questão. Qual que é a função da ética nas esferas do ser humano? Quem que são os verdadeiros amigos nossos? Como que a busca humana pela felicidade ela trabalha no nosso dia a dia? O homem como um ser para a morte, ele tem trabalhado no seu dia a dia essa questão da morte na sua existência, ou ele está fazendo com que a morte ele passa sem ter projetado, sem fazer nada? Trabalhe essas questões, essa reflexão para mim. Até aqui. Fiquem com Deus.